Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Órfão deficiente sussurra: nunca serei eleito bilionário. Se levantou e disse apenas uma coisa. Em uma pequena cidade industrial no centro-oeste americano, com ruas ladeadas por fábricas antigas e enferrujadas e casas modestas, vivia uma jovem chamada Emily Parker. Sua história era de luta silenciosa e coragem diária. Emily perderá os pais aos 8 anos de idade em um trágico acidente de carro. Seus pais, trabalhadores, sempre sonharam com um futuro melhor para a filha. Mas esse destino cruel os havia destruído prematuramente. O acidente deixou Emily com paralisia parcial nas pernas. Desde aquele dia, ela não conseguia mais andar. Sua vida havia sido reduzida a uma cadeira de rodas, e seu mundo a limites que muitos considerariam intransponíveis. Ela foi colocada em um lar adotivo, um lugar onde crianças que também haviam sido maltratadas pela vida eram acolhidas. Nesse lar, o riso era raro, as esperanças frequentemente sufocadas. Crianças como Emily eram frequentemente invisíveis para a sociedade. No entanto, apesar das paredes frias e das noites solitárias, Emily mantinha uma luz dentro de si, um grande sonho: mudar sua comunidade e tornar sua cidade mais humana, mais justa. Ela não queria que ninguém fosse esquecido como ela. Os anos se passaram. Emily cresceu cercada por crianças de todas as esferas da vida, cada uma com suas próprias dores e dificuldades. Ela aprendeu a ler com paixão, refugiando-se nos livros como se fossem refúgios secretos. Cada página virada era uma janela para um futuro que ela queria conquistar. Aos 24 anos, Emily trabalhava na biblioteca pública, um refúgio de paz em uma cidade duramente atingida pelo desemprego e pelo declínio industrial. Ela conhecia cada canto, cada leitor, cada história. Seus dias eram pontuados pelo farfalhar das páginas e pelos sussurros dos visitantes. Mas em seu coração batia outra melodia, a do comprometimento, da luta por justiça social. Em uma noite de outono, a prefeitura organizou uma reunião pública. O ar estava carregado de eletricidade, com os moradores se reunindo no salão municipal, alguns por curiosidade, outros por ceticismo. Era a primeira vez que Emily falaria em público, não apenas para discursar, mas para se candidatar às próximas eleições municipais. Em suas mãos, ela segurava um pequeno pedaço de papel, seu discurso, que ela havia escrito e reescrito centenas de vezes. Seus dedos estavam ligeiramente tensos ao redor da folha. O holofote iluminava seu rosto, marcado pelo cansaço e pela determinação. Quando chegou a sua vez, ela corou levemente, respirou fundo e foi em direção ao microfone. Meu nome é Emily Parker. Nasci e cresci aqui, nesta cidade que amo, apesar dos desafios. Vi nossa comunidade passar por dificuldades, fábricas fechando, famílias lutando para sobreviver. Vi famílias como a minha, destruídas, mas ainda de pé, lutando incansavelmente. Sua voz tremeu por um momento, mas depois ela recuperou a confiança. Quero ser a voz daqueles que não são ouvidos, daqueles que são esquecidos nos corredores escuros da nossa cidade. Quero defender nossos direitos, nossas escolas, nosso meio ambiente e, acima de tudo, nossa dignidade. Um silêncio glacial pairou sobre a sala. Algumas pessoas sussurravam, trocavam olhares críticos. Uma voz áspera carregada de desprezo ergueu-se da plateia. Como uma garota nas condições dela pode governar uma cidade? Outro murmurou com um toque de amargura. Ela é uma causa perdida. Ela nunca será eleita. Emily sentiu as mãos começarem a tremer, as pernas se contraindo sob o corpo. Ela olhou para baixo, oprimida pelo peso daquelas palavras, daqueles olhares. Sua voz, quase inaudível, escapou como uma respiração entrecortada. Eu nunca serei eleito. As paredes pareciam se fechar sobre ela, e a esperança vacilou. Mas naquele exato momento, em algum lugar na multidão, uma luz surgiu. Um homem estava prestes a quebrar o silêncio pesado e mudar o curso de seu destino para sempre. Sentado no fundo da sala, quase eclipsado pela multidão, estava William Anderson. Um homem cujo nome por si só já era suficiente para causar espanto ou fazer sonhar pessoas ambiciosas. Fundador de um império tecnológico construído ao longo de muitos anos de trabalho árduo, William exemplificava o sonho americano. Mas o que poucos sabiam era que ele nascerá em um bairro operário de uma cidade semelhante. Criado por uma mãe solteira que trabalhava em 2 empregos e nunca conhecia o descanso. Ele passará a infância consertando coisas quebradas, vendendo jornais e observando silenciosamente a dor daqueles que ninguém notava. Talvez fosse por isso que, ao ouvir Emily falar, não viu uma jovem deficiente em uma cadeira de rodas, mas uma chama familiar, a chama daqueles que sofreram demais para trapacear e ainda assim,
ressurgiram, impulsionados por uma força que o mundo desconhecia. Quando ouviu a zombaria abafada e a frase: "Como uma garota nas condições dela pode governar uma cidade?", um arrepio de indignação percorreu sua espinha. Então veio o sussurro de Emily quebrado, frágil: "Eu nunca serei eleito." Foi a gota d'água. William Anderson levantou-se lentamente. Apesar dos seus 75 anos, sua estatura impunha respeito. Seu rosto, marcado pela idade, expressava sabedoria e firmeza. Ele caminhou lentamente para a frente, apoiado em uma bengala preta com cabo prateado. O silêncio imediatamente se instalou na sala, como se estivesse suspenso. Chegando ao microfone, ele o ajustou calmamente, ergueu os olhos e percorreu a multidão com um olhar direto e confiante. E falou com sua voz grave ressoando como a de um juiz em um tribunal de honra: "Senhoras e senhores, o que vocês acabaram de ouvir não é apenas o discurso de um candidato. É o grito sincero de um sobrevivente. Um sobrevivente do esquecimento, da indiferença e do preconceito." Ele fez uma pausa. Seu olhar se demorou nos rostos na sala, alguns envergonhados, outros curiosos, alguns chateados. "Quando eu tinha 8 anos, limpava o chão de uma lanchonete depois da escola. Me diziam que eu não valia nada, que um garoto como eu nunca iria longe. Eu não tinha cadeira de rodas, nem pais, nem um teto sobre a cabeça. Só um desejo ardente de melhorar." Ele se virou lentamente para Emily, que o encarava com os olhos marejados de lágrimas. "E Emily Parker não será apenas eleita. Ela será uma das melhores líderes que esta cidade já conheceu, porque a verdadeira força não se mede em quilômetros percorridos, mas na disposição de caminhar contra o vento repetidas vezes, mesmo confinado a uma cadeira." Ele se endireitou e concluiu: "É uma vergonha continuarmos a julgar aqueles que lutam em pé mesmo sentados." Um tremor percorreu a plateia. Primeiro, um silêncio, como uma compreensão repentina. Depois, uma mulher na primeira fila começou a aplaudir. Depois, um homem. E gradualmente toda a sala, numa explosão espontânea de aplausos, aplaudiu em uníssono. Emily sentiu um calor crescer dentro de si. Não era orgulho nem arrogância, mas uma gratidão silenciosa por não estar mais sozinha. No dia seguinte, uma foto de Emily e William lado a lado viralizou nas redes sociais. A legenda dizia: "Uma voz se levantou, e uma cidade a ouviu." Com o apoio público de William Anderson, Emily lançou oficialmente sua campanha. Mas ao contrário da crença popular, esse apoio não facilitou as coisas. As críticas foram ferozes. Alguns disseram que ela era apenas um símbolo de compaixão, não uma candidata de verdade. Outros sugeriram que William estava manipulando a opinião pública com uma campanha de caridade midiática. Mas Emily se recusou a ser reduzida a apenas um rosto inspirador. Ela queria conquistar o cargo. Então iniciou uma campanha popular, modesta e sem artifícios. Ela visitou todos os bairros, até mesmo os que outros candidatos evitaram. Apertou a mão de operários que saíam de fábricas, ouviu mães solteiras em centros comunitários e passou horas em escolas públicas, conversando com professores e alunos. Falou pouco, mas ouviu muito. Em cada casa em que batia, ela simplesmente dizia: "Sou Emily Parker. Não tenho o dinheiro que os outros candidatos têm. Mas tenho uma coisa que ninguém pode me comprar: a crença de que juntos podemos transformar esta cidade." Com o passar das semanas, Emily viu o que nenhum debate televisionado poderia revelar: o medo nos olhos de um pai desempregado, a raiva silenciosa de um adolescente perdido, o cansaço de um ex-soldado esquecido pelo sistema. Cada voz alimentava seu comprometimento. Cada mão colocada sobre a sua a lembrava por que ela estava ali. Ela entendeu uma coisa essencial: não era ela que precisava ser eleita. Era Eles que ela tinha que fazer ouvir através dela. E ela jurou a si mesma, não importa o que acontecesse, nunca mais sussurrar que não seria eleita. Porque naquele exato momento, ela carregava consigo a esperança de todos aqueles que nunca foram ouvidos. O dia tão esperado chegou. A cidade, normalmente tranquila, parecia vibrar com uma nova energia. Bandeiras, cartazes, crachás Emily Parker eram visíveis nas vitrines, nas janelas de casas modestas, nos postes de luz da Avenida Central. Havia uma mistura de tensão, esperança e nervosismo no ar. Emily, por sua vez, estava em um pequeno salão comunitário, cercada por alguns amigos próximos, voluntários da campanha, e William Anderson, em silêncio, braços cruzados. Olhar gentil mas preocupado. O tempo se arrastava. Os resultados demoravam a chegar. Emily permaneceu perto da janela, observando a rua como se procurasse uma placa. "Você fez tudo o que pôde", William sussurrou em seu ouvido. "Eu sei. Mas tenho medo. Não por mim. Por todas aquelas pessoas que me confiaram suas vozes, suas histórias. Tenho medo de decepcioná-las."
Ele colocou a mão no ombro dela. Seja qual for o resultado, você já os honrou. Então a porta se abriu de repente. Um jovem entrou, o telefone na mão, ofegante. Os resultados, eles estão aí. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. E Emily Parker, 63,2% dos votos. O sopro de um milagre. Um momento suspenso. Então os gritos de alegria explodiram. Abraços, risos, lágrimas. Emily ficou paralisada, com os olhos arregalados, a mão sobre a boca. Ela não conseguia acreditar. Ela acabará de vencer a eleição com uma vitória esmagadora. Contra todas as previsões. Contra todos os boatos. Contra o medo. Mais tarde naquela noite, uma reunião improvisada aconteceu na praça central da cidade. Centenas de pessoas se reuniram, algumas com crianças nos ombros, outras ainda em trajes de trabalho. Rostos de todas as origens, de todas as idades. Emily, ainda sentada em sua cadeira de rodas, foi ajudada a subir no palco improvisado. Os holofotes brilhavam suavemente sobre ela. A multidão, comovida, silenciou. Ela respirou fundo, sentiu as lágrimas brotando, mas as conteve. Queria manter a voz firme. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada por confiarem em mim. Ela fez uma pausa. Os flashes estavam piscando. Alguns já estavam chorando. Esta noite não é só a minha vitória. É a sua. A vitória de todos aqueles que foram ignorados, subestimados, excluídos. É a vitória da esperança sobre o cinismo, da coragem sobre o medo, da verdade sobre as aparências. A multidão explodiu em aplausos. Ouvi suas histórias. Sua dor. Seus sonhos. E te faço uma promessa. Enquanto eu for seu representante eleito, jamais deixarei sua voz se perder no silêncio. Juntos construiremos uma cidade mais justa e humana, onde ninguém será deixado para trás. Desde suas primeiras semanas no cargo, Emily se recusou a se deixar levar por elogios. Ela entrou em seu novo escritório sem adornos, cercada pelos mesmos voluntários que a haviam apoiado. Sua cadeira rolou silenciosamente pelo piso de madeira polida, e ela olhou para a bandeira da cidade pregada na parede. Então ela fez o que havia prometido. Ela lançou um importante programa de renovação urbana acessível, exigindo que os edifícios públicos cumprissem as normas de acessibilidade, não em 5 anos. Mas no ano rampas, elevadores e transporte adaptado tornaram-se prioridade municipal. Inspirada por suas próprias experiências, ela criou centros de apoio para famílias monoparentais e crianças em situação de rua. Uma casa até recebeu o nome de seus pais. Centro Robert e Hannah Parker. Ela mobilizou financiamento para programas educacionais inovadores em bairros carentes e trouxe palestrantes, mentores, escritores e cientistas para inspirar os jovens da cidade. E acima de tudo, ela se manteve presente. Toda semana realizava reuniões públicas abertas, sem protocolo, onde qualquer cidadão podia falar com ela, cara a cara. Dizia-se que ela ouvia mais do que falava. E os moradores nunca tinham vivenciado isso. A história de Emily rapidamente se espalhou além das fronteiras da cidade. Os artigos apareceram no jornal New York Times, revista Time, e até mesmo Forbes, que se intitula O Poder de uma Voz. Como Emily Parker mudou a política local com uma verdade simples. Ela foi convidada para palestrar em universidades e testemunhar perante comitês, mas recusou consistentemente todas as ofertas de carreira política nacional. Minha missão é aqui em casa, disse ela, onde ninguém mais me ouviria. Nas escolas, meninas em cadeiras de rodas começavam a sonhar alto. Em bairros esquecidos, as pessoas começavam a acreditar novamente. Anos mais tarde, em um evento em homenagem aos pioneiros da mudança, um homem se aproximou dela discretamente. Era William Anderson, agora mais velho, com a voz um pouco mais fraca, mas os olhos ainda brilhantes. Ele apertou a mão dela gentilmente e disse: "Você mudou mais do que uma cidade, Emily. Você mudou a maneira como vemos a força." Ela respondeu com um sorriso doce: "Tudo que eu fiz foi me recusar a acreditar que minha voz não importava. E naquele dia, William, você me defendeu. Vou me lembrar disso pelo resto da minha vida." Certa noite, em seu escritório, a noite caíra sobre a cidade. Da janela do escritório, Emily observava os postes de luz lançarem halos amarelos nas calçadas molhadas. A avenida principal estava quase vazia, mas algumas silhuetas podiam ser vistas nas sombras. Trabalhadores atrasados, estudantes voltando para casa, moradores de rua procurando abrigo para a noite. Seu escritório, simples e organizado, estava silencioso. Apenas o tic-tac do relógio e o zumbido do computador quebravam a paz. Sobre sua mesa, pilhas de arquivos o aguardavam, projetos comunitários, relatórios escolares, cartas de cidadãos.
Emily tirou os óculos, esfregou os olhos cansados e recostou-se na cadeira de rodas. Era uma noite como qualquer outra, cheia de responsabilidades e dúvidas silenciosas. Apesar das vitórias, apesar do respeito que conquistara, ela ainda carregava aquela sensação incômoda. Estou fazendo o suficiente? Ela abriu o computador automaticamente para verificar seus e-mails. E lá, em meio às notificações habituais, um nome lhe chamou a atenção. William Anderson. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele clicava. A mensagem não era longa, mas cada palavra ecoava como um trovão no silêncio da sala. Você provou que a força de vontade é mais forte que todos os obstáculos. Continue mudando o mundo, Emily. Eu acredito em você. William. Um arrepio a percorreu. Não era um simples elogio. Era uma âncora. Uma afirmação de que ela não estava sozinha, de que no topo daquela montanha que escalava, alguém a vira em cada passo, cada lesão, cada vitória. Ela se deixou levar por um instante com os olhos fechados, o coração pulsando. A lembrança do primeiro encontro deles voltou como um filme. A sala cheia de julgamentos, o olhar abatido, a voz embargada. E aquele homem que se levantara quando ninguém mais o fizera. Esta mensagem não foi apenas um eco do passado. Foi um farol. Um lembrete de que, além das leis aprovadas, das campanhas bem-sucedidas, dos discursos aplaudidos, o verdadeiro poder reside na transmissão de coragem. Naquela noite, Emily percebeu que não era mais apenas uma escolhida. Ela havia se tornado um símbolo vivo, um símbolo de resiliência, de reconstrução, da luta contra o fatalismo. Ela abriu um caderno que sempre mantinha à mão. Na primeira página, escreveu lentamente com uma letra caprichada. Nunca acredite que você não pode ser eleito, que não pode ser ouvido, que não pode contar. O mundo muda através daqueles que ousam, mesmo quando tremem. E Emily Parker. Daquela noite em diante, algo mudou nela. Ela falou com mais força, mais clareza. Defendeu leis mais ousadas. Acolhia jovens mulheres que também sonhavam com política, jornalismo e magistério. Fundou uma bolsa de estudos para órfãos com deficiência que desejavam cursar o ensino superior. Enviou a todos uma carta escrita à mão com uma única mensagem. Se você acha que não consegue, tente mesmo assim. Eu prometo que o mundo pode te ouvir. E Emily. Anos depois, uma estátua foi erguida em frente à prefeitura. Ela retratava Emily Parker, sentada em sua poltrona, segurando o microfone e um livro no colo. Abaixo da estátua, uma frase gravada em letras douradas. Eu nunca serei eleito, e ainda assim mudei o mundo. E nas escolas, as crianças repetiam seu nome nas aulas de educação cívica. Não como política, mas como prova viva de que a vontade é mais forte que as circunstâncias.